Olá, eu sou o Kilder, criador do canal Geração Brilhante. Nesse vídeo eu vou te mostrar como alcançar a independência financeira, como alcançar a liberdade. Será que é possível para todo mundo? Você pode um dia alcançar a casa dos milhões? Com toda certeza. E não se preocupe se você é muito jovem, se você tem 14, 15 ou 16 anos, não interessa. Na verdade, quanto mais jovem você for, mais o conteúdo desse vídeo se tornará relevante para você. Pois é só uma questão de organizar um projeto pessoal e começar o mais rápido possível. E com toda sinceridade, eu acho que esse vídeo pode ser o vídeo mais importante que você já assistiu nesses últimos dias, porque eu vou te mostrar tudo, que é possível viver bem e ter liberdade mesmo em épocas difíceis. Eu não fiz esse vídeo aqui para encher linguiça, não estou aqui para falar asneiras e também nem quero te vender nenhum curso. Eu quero te ajudar, te incentivar a mudar de vida e conquistar a liberdade financeira. Então, se você gostou desse tema, se você compreende que esse tema é importante para você e para quem você ama, dá uma curtida no vídeo. Se você quer acelerar o processo de enriquecimento com várias estratégias, várias dicas que eu vou passar aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. Bora pro vídeo. Então, pessoal, assim como a maioria esmagadora, já passei por várias situações adversas que me fizeram revisar a forma com que eu administrava o meu dinheiro. Não vou mentir, eu já precisei ter 2 empregos para poder ter a condição de viver. E já houve meses que em apenas 3 dias após receber o salário só me restavam R$ 5. Essa situação me gerava bastante desconforto e eu percebi que eu só podia mudar ela depois que eu desse mais atenção na forma com que eu cuidava do meu dinheiro e na frequência com que eu gastava o meu dinheiro. Então eu percebi que não somente a minha família, mas também os meus amigos estavam em situações iguais ou parecidas com a minha. E tudo isso se torna mais assustador quando você vê que 70% das famílias brasileiras estão endividadas e você faz parte delas. Mas essa situação mudou completamente quando eu resolvi dar atenção à minha vida financeira. Depois de muito estudar sobre o assunto e ler vários livros sobre o tema, eu cheguei à conclusão de que o que eu precisava era ser rico. Isso resolveria todos os meus problemas e um pouco mais. Apesar de parecer brincadeira, eu realmente cheguei a essa conclusão. E você deve estar pensando, Kilder, todo mundo tem o desejo de ser rico, todo mundo gostaria de ser rico, mas ser rico não é fácil. Aí é que tá, ser rico não é difícil como você imagina e eu vou provar para você aqui nesse vídeo que não é difícil. Pode ser que você se encontre em uma situação difícil por conta da autossabotagem. Isso mesmo, talvez você pense, mas Kilder, eu nunca vou ser rico porque meu avô é pobre, meu pai é pobre e provavelmente eu vou morrer pobre. Também vai ter aquele tipo de pessoa que vai dizer assim, Kilder, eu nunca vou ser rico, segundo a minha mãe, a riqueza nos afasta de Deus e por isso eu não procuro ser rico, eu apenas busco viver bem. Para essas pessoas eu já vou logo adiantando que viver bem sendo pobre é algo completamente incompatível com as leis do mundo. Eu respeito a opinião de todo mundo, então se você acha que não deve ser rico porque isso vai te tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa que não se importa com o próximo, eu te convido a fazer a seguinte reflexão. Como que você vai conseguir ajudar ao próximo quando não tem dinheiro nem para sustentar a si mesmo? Se você tem um salário de R$ 1.000 e com R$ 1.000 você consegue ajudar uma pessoa, quando você tiver um patrimônio de R$ 10.000, você vai conseguir ajudar 10 pessoas. Quando tiver um patrimônio de R$ 100.000, vai conseguir ajudar 100 pessoas. E quando tiver um patrimônio de R$ 1.000.000, vai conseguir ajudar 1.000 pessoas. Então, acumular patrimônio só vai potencializar as suas reais intenções. Se a sua intenção é ajudar as pessoas, acumular patrimônio e ser milionário é uma alternativa para você ajudar ainda mais pessoas. Agora, se você acha que se tornar milionário é algo impossível para você, eu te convido a ficar até o final desse vídeo e você vai ver que é possível sim e eu vou te provar isso. Mas antes disso, faz o seguinte, compartilha esse vídeo aí lá no grupo da família, ou então manda para aquelas pessoas que você também gostaria de ver ela ser milionária. Garanto que a pessoa vai gostar muito e daqui a um tempo vai te agradecer por isso. Tá, mas por que eu falei 1 milhão? Qual o motivo desse valor servir como métrica para saber se tá ou não perto de alcançar a liberdade? Porque R$ 1.000.000 garante para você pro resto da vida um salário acima de R$ 8.000 mensais e nunca acaba, pois eu estou falando de rendimentos. Sem contar que com R$ 1.000.000 fica muito mais fácil alcançar o segundo milhão e depois mais fácil ainda alcançar o terceiro e assim por diante. Então um valor bem interessante para considerarmos como uma meta e você vai ver que é possível. Agora, se você é uma pessoa bem simples e acha que não tem a necessidade de ter R$ 1.000.000 ou que não precisa de um salário acima de R$ 8.000 porque seus custos é bem mais barato, você não gosta de luxo,
Ou então, se você tem um cargo alto na empresa onde você trabalha e já ganha um bom salário, até mesmo se você é um funcionário público, por exemplo, ganha muito bem e acho que não precisa se preocupar com isso. Aí eu tenho um alerta para te fazer. Você está correndo um grande risco de envelhecer como uma pessoa miserável, isso por um motivo que eu vou te contar agora. Você consegue imaginar um processo que te leva à pobreza, à quase miséria, aos poucos, ao longo dos anos, sem que você perceba? É exatamente isso que está acontecendo no nosso país e eu vou te mostrar e você vai entender o que está acontecendo com você neste exato momento e vai continuar acontecendo nos próximos anos. É triste, eu lamento informar que você está ficando cada vez mais pobre. Por motivo de exemplo, eu vou te mostrar agora uma conta matemática bem simples para você entender o que está acontecendo. Observe essas imagens na tela. Bom, imagine o seguinte cenário. O seu salário nesse ano de 2022 é de R$ 2.500 e o seu custo de vida, o valor que você precisa para sobreviver, é de R$ 2.200. Desde gastos com alimentação, energia, gasolina, água, passeio, mensalidades, tudo que você gasta no mês. Nesse momento, você tem uma sobra de R$ 300. Tudo que você consome no mês se resume a 2.200. Aí imagine que o seu patrão, no ano que vem, resolve reajustar o seu salário e te dá um aumento. Seu salário agora passa a ser 2.625. Só que aqueles produtos que você compra todo mês, como carne vermelha, gasolina, gás de cozinha, vários outros produtos aumentaram mais. Seu custo mensal agora está de 2.420. Se seu patrão fizer esse reajuste ano após ano, 2 anos depois, em 2025, seu salário vai ser de R$ 2.894. Só que o seu custo mensal agora é de R$ 2.928. Isso vai te obrigar a consumir menos do que você está acostumado. Quer dizer que você vai precisar abrir mão de algum passeio com a família, de algum momento de lazer, ou simplesmente não vai ter o que comer. Então, daqui 15 anos, você vai estar consumindo basicamente a metade do que gostaria de consumir. E o que vai acontecer no final de 20 anos? O seu salário vai estar em torno de R$ 1.600, enquanto que o seu custo mensal atual já reajustou para 14.800. O reajuste salarial sempre foi e sempre será bem menor do que o reajuste das compras que você faz mês a mês. Isso é indiscutível e todo mundo já percebeu. No final das contas, você vai ter um salário bem menor do que você precisa para sobreviver e não vai conseguir consumir sequer a metade do que gostaria. O pior é que esse cenário se repete ano após ano e continua se repetindo depois que você se aposenta, mas agora de forma muito mais agressiva. E isso acontece porque geralmente as pessoas que dependem do INSS têm um reajuste ainda menor do que quando estavam trabalhando ativamente, porque o teu patrão, o teu empregador, ele entende que precisa da tua mão de obra, em algum momento ele vai te beneficiar com um reajuste ali que te tire daquela condição precária. Mas a partir do momento que você se aposenta, isso já não acontece com tanta frequência. E a perda do seu poder de compra acontece de forma muito mais agressiva. Porque na verdade o governo não está nem aí para você. Se você não tomar uma iniciativa para mudar esse cenário, o que podemos esperar para o seu futuro é algo de fato bastante preocupante. Você precisa colocar em prática um projeto de independência financeira, um plano de aposentadoria privada, porque a partir do momento que você se aposenta para o resto da sua vida, você vai perceber uma constante perda do seu poder de compra. Isso é ruim, é preocupante e você precisa tomar alguma providência a respeito disso. O que causa todo esse problema é a inflação. É dela que a gente está falando. É por causa da inflação que hoje você paga quase R$ 9 em uma dúzia de ovos, enquanto que em 2005 você encontrava a mesma quantidade de ovos por R$ 1,25. Outro exemplo disso é a Coca-Cola, que hoje você compra a R$ 10, enquanto que em 2006 o preço era R$ 3,50. As alternativas é parar de tomar o refrigerante ou então encontrar outra bebida mais barata. Não tem outra forma a não ser se privar de alguns produtos e deixar de consumir. Pior é quando isso se reflete em coisas que não pode ser deixado de lado, como remédios, plano de saúde, alimentação básica. Existem produtos que eu não posso cortar. Eu não posso cortar remédio da mesma forma que eu corto o sorvetinho do final de semana. Não é assim que as coisas funcionam. Tem coisas que eu posso cortar dos gastos, mas tem coisas que eu não posso. Por isso é importante refletir sobre essa situação, porque isso não ocorre só com os ovos ou com a Coca-Cola. Isso acontece também com a gasolina, o gás de cozinha, a energia elétrica, os planos de saúde. Então, se em algum momento você achou que não era importante dar atenção a esse tema de independência financeira e você não depender da sua aposentadoria, acho que agora você já tem motivos suficientes para ficar até o final desse vídeo e entender que existe uma solução para isso e é completamente possível se livrar dessa triste situação que acontece com milhares de brasileiros. Mas será que dá mesmo para mudar isso? Dá para impedir que isso aconteça? Na verdade,
sim, dá para mudar. E agora vamos falar do tema principal desse vídeo, porque o objetivo desse vídeo não é te desanimar, é te motivar, te fazer acreditar que dá para fugir dessa realidade e na verdade dá para viver uma vida muito melhor do que essa triste realidade que espera todos os brasileiros. Você só precisa se programar para isso. Você pode viver uma vida maravilhosa, o seu futuro pode ser os melhores anos da sua vida. Você consegue imaginar viajando para onde você quiser, conhecendo lugares lindos ao lado de quem você ama? Você já parou para pensar em morar em qualquer lugar do mundo, morar em um lugar que você escolher morar? Já parou para pensar na possibilidade de você ter liberdade no futuro, liberdade para fazer o que quiser, para trabalhar onde quiser, ou até mesmo parar de trabalhar quando você quiser? É sobre isso que eu quero dizer e é o que vamos falar a partir de agora. A liberdade que você vai alcançar. O momento da sua vida em que não vai mais precisar se preocupar com esses problemas. O dia em que as preocupações não vai ser mais parte da sua vida. E na verdade, você vai ter dinheiro suficiente para fazer o que quiser e esse dinheiro só vai aumentar com o tempo. Então tudo certo. Depois de mostrar para você a triste realidade dos brasileiros, você resumiu o seguinte: Kildrin, eu quero algo muito melhor que isso para minha vida. Eu quero dar para minha família a oportunidade de ter segurança, de ter saúde. Eu quero atingir a liberdade financeira. É isso que eu quero para minha vida. Quero viver sem preocupações e ter tempo para dar atenção a quem eu amo. Qual o caminho eu devo percorrer para conquistar isso? O que eu tenho que fazer para mudar esse cenário da minha vida? Eu preciso o quê? Trabalhar mais, então? Errado. Trabalhar duro não te leva a lugar algum. Você acha que trabalhando em 2 empregos, fazendo hora extra, fazendo faxina no fim de semana, vai mesmo te fazer milionário? E sabe por que isso não resolve? Porque você tem horas limitadas para trabalhar durante o dia. Para ter a sua liberdade financeira, você precisaria trabalhar o quê? 500 horas por dia? Então esse raciocínio de trabalhar dobrado está longe de ser a solução. Isso não vai mudar a sua vida financeira. Então o que eu devo fazer? Eu devo estudar mais? Errado, também não. Sabe por quê? Nenhuma empresa no Brasil valoriza tanto um funcionário ao ponto de pagar um salário de 50 mil reais. Por mais que você tenha uma boa formação acadêmica, um mestrado, um doutorado, tenha se formado no exterior, você acha mesmo que alguma empresa iria te pagar um salário de 50 mil reais? Outra opção: Kildrin, eu li um livro que para ser rico é preciso ganhar mais. Essa é a resposta, não é? Tenho certeza que é. Essa também não é a resposta. Você lembra do exemplo que eu dei sobre reajuste salarial e o custo do mês? Se você ganhar mais dinheiro, você só vai ser um dentre os milhões de brasileiros que ganham mais, mas também gastam mais. Se você ganha 2.500, seu custo mensal é de 2.300. Se você ganha 2.800, seu custo mensal passa a ser 2.700. Se você ganha 8.900, seu custo passa a ser 8.500 e assim por diante. Existem milhares de pessoas que passam a ganhar mais todos os anos e continuam pobres porque quanto mais ganham, mais gastam. As pessoas preferem mudar o padrão de consumo, mas nunca ficam ricas, pois estão sempre dependendo do salário para manter esse novo padrão de vida. E isso se repete ano após ano. O que você precisa fazer, na verdade, é multiplicar o seu dinheiro e evitar mudar o seu padrão de vida sempre que seu dinheiro aumentar. Esse tema é abordado em vários livros, como por exemplo no livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, e também no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. No livro Pai Rico, Pai Pobre, mostra a história real de um grande empresário americano chamado Robert Kiyosaki. O ponto principal desse livro é sobre a aquisição de bens ativos, aqueles que não aumentam o nosso padrão de consumo e nos dão a possibilidade de gerar renda com o passar do tempo. Já no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, o ponto principal do livro é a multiplicação do patrimônio. Nesse livro, 2 jovens indignados com a condição de vida deles se lembram que um amigo de infância se tornou o homem mais rico da Babilônia. Ele não era mais inteligente, não tinha mais privilégios, moravam na mesma cidade, estudaram na mesma escola e mesmo assim ele se tornou o homem mais rico da Babilônia. Então eles ficaram curiosos para saber o que ele tinha feito de diferente e por que o destino tinha reservado uma vida tão amarga e miserável para eles, enquanto que para esse amigo se tornou o homem mais rico da Babilônia. Aí o livro conta que esse homem muito rico achou uma maneira de multiplicar o dinheiro dele, transformar algumas moedas de ouro em milhares de moedas de ouro, multiplicando essas moedas. Isso que faz de você uma pessoa milionária, ser uma pessoa que consegue multiplicar o seu dinheiro muitas vezes, e é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. A primeira coisa que você deve fazer é achar uma sobra no seu orçamento. Afinal, você precisa de alguma quantia para ser multiplicada. Então, você precisa encontrar algum valor mensal, nem que seja 50, 100 reais, para você fazer ele multiplicar. Se você utiliza todo o seu salário e não tem nenhuma sobra, não tem jeito. Você precisa encontrar uma maneira de sobrar algum valor. Mas lembra, isso é muito importante para você e é o que vai decidir se o seu futuro vai ser próspero ou miserável. Então, encontre uma maneira de fazer sobrar algum dinheiro. Aí,
quando você tiver esse dinheiro, você vai fazer ele multiplicar. Quer saber como? Investir no seu dinheiro. Existem diversas alternativas para aplicar o seu dinheiro, desde renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, criptoativos. Então temos uma série de possibilidades de investimento. Uma delas, por exemplo, é comprar uma empresa. Abrir uma lanchonete, abrir um negócio próprio, mas o problema é que não dá para abrir uma empresa com R$100, R$200 e muitas vezes nem mesmo com R$100.000. A questão é que abrir um negócio próprio precisa investir um capital muito maior do que o que você tem agora. E como podemos resolver esse problema e fazer essa multiplicação? Investindo em empresas que já existem, se tornando sócio desses negócios. Quais são esses negócios? Empresas que já estão ativas e consolidadas no mercado, empresas que já estão dando lucro, estão em funcionamento a todo vapor, inclusive enquanto você dorme. Investir parte do seu dinheiro nessas empresas faz com que seu dinheiro trabalhe para você enquanto você dorme e também te dá mais tempo livre para poder buscar outras formas de multiplicar ainda mais o seu dinheiro. Então, investir o seu dinheiro é necessário para que aconteça essa multiplicação. Para você investir em empresas, você precisa abrir conta em uma corretora de investimentos. E é muito simples, rápido e fácil abrir conta em uma corretora. Existem várias corretoras e eu vou colocar aqui neste canal um vídeo de como escolher uma corretora de valores, dando dicas e indicações para você. Não deixe de assistir esse vídeo, porque eu vou dar várias dicas de como encontrar a melhor corretora para você. Agora eu vou mostrar para você a força dos juros compostos nos investimentos. Quando você investe seu dinheiro a uma taxa de 18, 20% ao ano, em poucos anos você consegue transformar pouco dinheiro em milhões de reais. Para você ter uma ideia, uma pessoa que investe R$500 por mês a uma taxa de 15% ao ano durante 25 anos, consegue acumular um patrimônio de R$1.642.536,86. Por que eu me baseei em 15%? Porque é uma rentabilidade média. Não é nem boa e nem ruim. É uma média que você pode esperar com uma carteira bem balanceada, com ativos em renda fixa e renda variável. Só que você deve estar pensando, mas Kildare, R$500 para mim é muito, eu só consigo investir a metade desse valor, que é 250. Quer dizer então que eu só vou alcançar esse objetivo no dobro do tempo, em 50 anos? Errado. Essa é a grande vantagem dos juros compostos. Conforme você aplica seu dinheiro, o valor investido só aumenta. E quanto maior o valor investido, esse valor cresce não só em quantidade, mas também com velocidade. Isso quer dizer que R$250 e com uma taxa de 15% ao ano, você alcança o mesmo objetivo ao longo de 30 anos e não um dobro de tempo, que seria 50. Então, se você é uma pessoa de 15, 18 anos de idade, dá para esperar 30 anos para uma aposentadoria tranquilamente. R$1.600.000 ultrapassaria uma aposentadoria vitalícia de mais de R$8.000. Se você é uma pessoa de 30 anos, você alcançaria esse objetivo aos 60 anos e mesmo assim seria mais cedo do que a grande maioria. Se você quer diminuir, abreviar esse tempo, existem várias alternativas e a gente vai falar sobre elas agora. Você pode pensar, não, que de R$500 para mim é muito, 250 também não dá, 25 anos é tempo demais, ou seja lá qual for a tua preocupação. Existe maneira de diminuir esse tempo e diminuir o valor de aporte mensal que precisa para esse projeto? Sim, existe e eu vou te mostrar. A alternativa é você melhorar o retorno sobre os seus investimentos. Isso vai diminuir o tempo e o valor de aporte mensal necessário. Com uma taxa maior, de 25%, por exemplo, você consegue atingir o objetivo 10 anos antes. Então a gente está falando de 20 anos para acumular um patrimônio de quase 2 milhões. E você pode abreviar ainda mais esse tempo aumentando o aporte. É muito normal ao longo dessa jornada de 20, 30 anos, seu salário ficar maior e você aumentar o valor de aporte neste período. Claro que uma pessoa jovem pode investir um valor bem menor e no final ter um resultado ainda parecido. Mas se você tem 25, 30 anos, basta você aumentar um pouco o aporte. Ao invés de investir 250, você investe 500, 800. Agora, se a questão é atingir a liberdade antes dos 25 anos ou antes dos 30, a lógica é a mesma. Você precisa começar cedo e fazer um aporte um pouco maior. É comum um jovem de 15 anos ter um trabalho, mas ainda morar com os pais, não precisando se preocupar tanto com aluguel, energia, alimentação, podendo destinar mais da metade do salário exclusivamente para isso. Então, quanto mais você investir e quanto antes você começar, mais rápido você vai acelerar, você vai diminuir o tempo, podendo ter aí a sonhada liberdade financeira ainda muito jovem. Mas lembre-se que é importante você fazer esse planejamento. Porque se você ficar parado e não fizer nada, o tempo que você vai demorar para se aposentar vai ser quando você tiver com 65 anos de idade, e o que eu estou te apresentando aqui vai te proporcionar uma aposentadoria, uma liberdade muito maior
muito mais rápida e 1000 vezes melhor. Bom, nesse vídeo eu não vou conseguir falar tudo que eu quero, então se você quer saber como eu invisto meu dinheiro, quais são os ativos que eu escolho para compor minha carteira, quais são as estratégias que eu uso para aplicar o meu dinheiro e ter uma carteira de investimento bem balanceada, será que eu invisto em renda fixa? Será que é variável? Eu compro fundos imobiliários? Tudo isso eu vou compartilhar aqui no canal e vou mostrar com clareza como eu faço meus investimentos. Então não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar o próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e acredito que eu tenha colocado em você a motivação que você precisa para se levantar e começar a sua jornada em busca da sua liberdade. Então se inscreve no canal e já dá um like também, porque nós somos uma geração brilhante.